Agora que já sabemos trabalhar com objeto em Python, sabemos instanciar um objeto, sabemos definir uma classe em Python, vamos conhecer um novo conceito que vocês já devem ter ouvido falar bastante, que é fundamental para a programação orientada a objetos, né, que ajuda justamente no reuso de código, tá? Que é um dos conceitos, um dos fundamentos básicos fundamentais dessa técnica de programação. É o conceito de herança. Vamos para apresentar esse conceito, a gente vai imaginar que naquela nossa aplicação bancária, onde nós tínhamos conta, surgiu um novo requisito. E o nosso banco, além de conta, vai precisar trabalhar com um novo tipo de conta, que é, no caso, uma poupança. Okay? E essa poupança ela é bastante similar à nossa classe conta, a menos que ela vai ter um método chamado render juros. Nós vamos também criar um atributo, não está aqui mostrado, mas vamos criar um atributo para ela, que é o atributo taxa de juros, ok? Que vai ser usado por este método aqui, render juros, que é o método novo. Fora isso, não tem nada de diferente em relação à classe conta, tá? Continua debitando, creditando, rendendo juros, tem os atributos número e saldo. Então aqui, se eu mandar, por exemplo, creditar 200, vai haver o crédito de R$200 e aqui houve uma mudança de estado. Aqui o saldo passou a ter R$200. A diferença agora é que eu vou ter um novo comportamento, que é o comportamento render juros. Então, se eu mandar render juros passando como parâmetro 1%, ela vai pegar esse valor do saldo, 1% de 200, 2, o novo saldo vai ser 202. Ele vai incrementar o saldo desses juros que eu solicitei que fosse feito o rendimento. E aí vamos ver uma possível implementação dessa nova classe poupança. Imagina aqui que a gente, obviamente, vai ter um nome diferente, tá? Vamos ter aquele atributo de classe num contas, vamos ter o nosso atributo número, que vai ser inicializado da mesma maneira, com essa função, né, com esse método aqui, gera novo número, que vai fazer o uso desse atributo de classe, tá? Esse atributo num contas, multiplicado pelo número mágico, vai inicializar o saldo e vai inicializar também a taxa de juros que vai ser passada aqui com parâmetro, ok? Então vou ter esse atributo, taxa de juros, que é um atributo novo, e aí sempre que eu faço uma instância eu incremento esse meu atributo de contas no contas. Bom, eu tenho aqui o método para ler o atributo de classe, né, que é o atributo no contas, e vou ter esse novo método. Aqui sim eu tenho um método totalmente diferente que não existia na minha classe conta, que é o método render juros. O que é que esse método vai fazer? Ele vai pegar o valor do saldo, do atributo saldo, multiplicar pelo atributo taxa de juros, ok? E pegar esse valor e creditar na minha conta. Tá? Se o saldo era 200 e a taxa de juros 1%, 200 vezes 1% vai dar 2, o crédito vai ser de R$2. Okay? Seguido eu tenho as funções que já existiam em conta, as funções creditar, debitar, os acessos, né, ao número e ao saldo, e vou ter esses novos decorators aqui para acessar esse meu novo atributo taxa de juros. Então, se a gente testar aqui poupança, que eu vou criar uma poupança, inicialmente com saldo 0, taxa de juros de 1%, e vou mandar acreditar 200, tá? E depois mandar render a taxa de juros, ok? Eu não vou passar parâmetro porque quando eu criei essa minha poupança, né, eu passei a taxa de juros como parâmetro e a taxa de juros agora é um atributo dessa minha classe. Então aqui quando eu mandar render juros, ele vai multiplicar o saldo, atributo saldo pelo atributo taxa de juros. Então depois eu vou acessar o conteúdo aqui para ver o que é que tem como resultado. Então
foi criada a conta com o número 1234 e o saldo atual dela é 202, porque inicialmente era 0, eu creditei 200 e mandei render juros de 1%, então ficou 200 mais 2, 202, e a taxa de juros continua sendo de 1%. Mas, gente, vamos revisar aqui esse nosso código. Olha, o que é que tem de diferente nele? Tem esses métodos de acesso, de modificação e leitura do novo atributo taxa de juros, tem esse novo método aqui, render juros, tá? E tem esse novo atributo taxa de juros. O restante é tudo igual, absolutamente tudo igual. Então, será que a gente não poderia reusar grande parte desse código que está aqui? Pode. Isso é feito justamente através de herança. Vamos ver aqui como isso pode ser feito. Inicialmente, vamos começar aqui. Vou criar aqui, tá? Vou criar aqui a minha classe poupança, tá? Que antes a gente fazia dessa forma aqui. Só que agora eu vou dizer o seguinte. Eu tenho aqui a definição da minha classe conta, tá? Totalmente feita aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é dizer de quem ela é. Eu vou dizer, olha, poupança vai herdar todos os atributos e todos os comportamentos da classe conta. Então, todo aquele comportamento que foi implementado na classe conta, eu vou reusar aqui na classe poupança, inclusive os atributos. Eu não preciso redefinir. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, peça aqui só para não fazer nada e testar a poupança, eu vou ver que só com isso aqui eu já tenho os comportamentos herdados, certo? Então, eu vou criar aqui uma conta, só para vocês verem. Vou criar uma conta normal, como a gente fazia antes, conta com saldo de R$100, tá? Então, se eu acessar a conta aqui, ok? Se eu acessar a conta aqui, mandar olhar, eu vou ver aqui, olha, saldo 100, número 0. Ok? Agora eu vou mandar instanciar poupança. Tá? Eu vou deixar a conta aí, poupança. Certo? Então agora a conta vai receber não um objeto do tipo conta, mas um objeto do tipo poupança que herdou da classe conta. Tá? Então vamos ver o que acontece nessa situação. Olha, poupança, essa conta aqui, que na realidade recebeu um objeto do tipo poupança, vai possuir todos os comportamentos que existiam na minha classe conta. Por quê? Porque ela herdou da classe conta. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, mandar imprimir conta, ponto, creditar 20, tá? Tá funcionando. Então, eu tenho a classe poupança, tá? Com todos esses comportamentos, creditar, debitar, que foram todos herdados aqui dessa minha classe conta, sem tirar nem pôr, ok? E eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi colocar a conta aqui. A partir desse momento, eu posso começar a adicionar comportamentos. Mas antes disso, vamos fazer uma coisa aqui, tá? Eu vou mandar imprimir o help, tá? De poupança, para a gente olhar algumas coisas aqui sobre poupança. Opa. Certo? Então, se a gente olhar aqui, nós vamos ver que a classe poupança, tá certo? Que herdou de conta, poupança, ela recebe como parâmetro um saldo. Aí tem essa ordem de resolução dos métodos. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Por enquanto não vai fazer muito sentido, mas a gente fala sobre isso mais tarde. Mas aqui você tem que os métodos foram herdados de conta, tá? E os métodos herdados foram esse aqui, além do construtor, o inicializador, tá certo? O init. Eu vou ter os métodos creditar e debitar, tá? Tenho esse método de classe, que é o getNumContas, ok? E tenho
esses atributos, número e saldo, são atributos apenas de leitura que também foram herdados de conta, tá certo? Então tudo aqui foi herdado de conta. Então você pode ver número, saldo, o método de classe, os métodos creditar, debitar, o inicializador. Então poupança aqui ela é ipsiliteris uma conta, tá? Então ela é exatamente igual a uma conta. Então a gente já viu que pode creditar, debitar, fazer tudo que era possível em conta. Então vamos agora criar o construtor da classe poupança, tá? Então vou criar aqui o construtor. Como é que eu crio o construtor? Def init, né? Init, aí o self, ok? E o parâmetro, né, do construtor, que seria o saldo, ok? Então, o que eu faria aqui é self.saldo igual a saldo. Bom, veja que o que eu estou fazendo aqui é exatamente o que eu tinha aqui em cima, tá? Da mesma forma, eu posso chegar aqui na realidade e copiar isso tudo que está aqui. Tá? Vou copiar mesmo. Vou deixar tudo como está aqui. Ok? Ok? Opa! Tudo como está aqui. Então, se eu chegar aqui agora e fizer novamente conta, vou chamar poupança agora, tá? Poupança igual a poupança 20, tá? E mandar imprimir poupança kit. A gente vai ver, tá aqui, foi criado tudo do mesmo jeito. Mas para que a gente fazer isso? Se a gente sabe que esse atributo init aqui, ele foi herdado, né? Se a gente mandar executar aqui, por exemplo, a gente vai ver que esse atributo init, ele vai estar aqui, ele faz parte, né, dos atributos, tá certo? Que foram os métodos herdados da classe conta. Então, esse atributo aqui, esse atributo init, ele foi todo herdado. Então, por que eu não reutilizo ele? De fato, é isso que eu vou fazer aqui. Então, ao invés de definir dessa forma, eu vou apagar isso tudo que está aqui e simplesmente chamar o atributo da superclasse, tá? Porque a classe conta é a superclasse. A classe que herda é a subclasse. Então, poupança é a subclasse e a classe conta é a superclasse. Então, para designar a superclasse, eu uso a palavra super, tá? E vou chamar o atributo, o método init, né? Para fazer a inicialização. Então, faço o saldo e a partir daí, se eu executar aqui, vocês vão ver que funcionou perfeitamente. Eu inicializei o número, eu inicializei o saldo, eu fiz tudo que deveria ser feito, tá? Se eu mandar acreditar aqui, vai acreditar, se eu mandar debitar, vai debitar. E na realidade, gente, isso daqui a recomendação é essa, é utilizar os construtores da classe mãe. Por quê? Os atributos foram criados lá e devem ser gerenciados lá, certo? Então, quem gerencia os atributos da classe mãe é a classe mãe. Ela inicializa, ela altera, todo o acesso que a classe filha ou a subclasse vai fazer dos atributos da classe mãe aos atributos da classe mãe devem ser feitos através dos métodos que são oferecidos pela classe mãe, tá certo? Os métodos de acesso, de modificação daqueles atributos. Então aqui eu estou inicializando os atributos da classe mãe, eu devo inicializar esses atributos utilizando o construtor da classe mãe. Okay? Bom, então agora eu posso inicializar aqui esse atributo, né? Vou colocar aqui o atributo taxa juros, que é um atributo específico da minha classe poupança, então ele tem que ser definido neste ponto mesmo, certo? Taxa juros, ok? Receber taxa juros. E aí eu vou passar essa taxa de juros como argumento, ok?
Então eu vou ter esses outros atributos, número e saldo, inicializados lá em conta, e esse atributo taxa juros está sendo inicializado aqui. Então, se eu executar, agora eu tenho a minha taxa de juros aqui inicializada, ok? Então agora eu posso começar a incluir apenas aquilo que é diferente em poupança. Então vamos começar pelos métodos de acesso o meu novo atributo, tá certo? Que é o atributo taxa de juros, tá, ok? Bom, então feito isso, a gente vai agora colocar a única coisa que falta, né? Que é o nosso novo comportamento. Então, vamos aqui criar a função render juros, ok? Essa função render juros, ela vai acessar o método da superclasse, usando o super, que é o método creditar, certo? E ela vai fazer o crédito do saldo atual multiplicado pela taxa de juros, certo? Então, se eu aqui agora testar, mandar acreditar 20, depois mandar acreditar 10 aqui, depois mandar render juros, ok? Se eu executar aqui, vocês vão ver que houve um rendimento de 10%, né? Eu tinha 20, de 1%, perdão, eu tinha 20, creditei 10, passou a ser 30, e quando eu mandei render juros, o resultado ficou 30,3. Um detalhe aqui, eu utilizei super para fazer a inicialização do construtor, mas eu poderia ter utilizado aqui, em vez de super, poderia ter utilizado o nome da conta mãe, tá? Então conta aqui, só que eu teria que colocar self aqui. Bom, nesse caso aqui não faz nenhuma diferença, tá certo? Porque eu estou utilizando a herança simples, mas no caso de Python tem herança múltipla, né? Então no caso de herança múltipla, na realidade, como a gente vai ver mais adiante, é importante utilizar o super. Então, por uma questão de uniformidade, eu prefiro sempre utilizar o super, tá certo? Ao invés do nome da classe herdada. Mas esse é um gosto pessoal meu, tá? Então, como a gente pode ver aqui, a classe poupança foi criada herdando tudo da classe conta, inclusive o construtor, tá? Em seguida, eu só defini aqueles comportamentos que eram necessários. Então, eu utilizei o super para acessar os métodos da classe Py, tá? Init, vou creditar aqui. Fiz a implementação do meu render juros, testei aqui, criei minha poupança, chamei o método creditar, que foi herdado de conta, e chamei o método render juros, que foi um novo método criado, e funcionou tudo perfeitamente como nós desejávamos. Bom, para finalizar, vamos mostrar como testar se um determinado objeto é de um determinado tipo, né? Por exemplo, qual é a classe a partir da qual aquele objeto foi instanciado. Então, vamos mostrar aqui, para demonstrar isso, vamos trocar aqui tudo poupança para conta, tá? E aí a gente vai instanciar aqui a esse objeto conta, tá? E aí vamos tentar render juros de uma conta. Observe que a gente aqui não está criando uma poupança, a gente está criando uma conta. Então, se eu mandar fazer isso, vai haver um erro, porque ele vai dizer que conta, a classe conta,
não tem nenhum atributo, nenhum método chamado render juros. De fato não tem. Quem tem é poupança. Se a gente olhar aqui para a definição de conta, não tem nenhum método render juros. Bom, como é que a gente faz para evitar isso? Isso foi feito acidentalmente aqui, tá? Eu poderia utilizar um comando aqui, if, tá? Testar qual é a instância dessa conta que eu estou fazendo a operação, tá certo? Eu posso testar se is instance, se essa conta é uma instância de poupança, tá? Da classe poupança. Se for, não tem problema algum eu mandar render juros. Se não, eu posso mandar uma mensagem de erro dizendo esta conta não é uma poupança, tá? Então, se a gente deixar aqui, se a gente executar aquele erro acabou, tá? Porque eu criei uma conta que não era uma poupança, ele não mandou render juros. Então eu testei qual era a instância que estava armazenada nesta variável conta. E aí, quando eu testei, esse resultado aqui deu falso, porque não era uma poupança, e eu não posso mandar render juros de uma coisa que não seja uma poupança, que seja uma conta, por exemplo. Já se eu tivesse instanciado aqui uma poupança mesmo, tá? Então, vou instanciar aqui, ao invés de uma conta, uma poupança, não haveria problema, ele mandou render juros sem problema algum. Então, esse resultado aqui, conta, foi instanciado aqui uma poupança, ela recebeu uma poupança, então o objeto ao qual a conta se referencia é uma poupança, então ela pode mandar render juros sem problema algum. Observe que aqui a poupança eu posso acessar o método creditar herdado, mas quando era conta eu não posso acessar o método render juros, que é da classe filha. Tá? Então, todos os comportamentos da classe pai estão presentes na classe filha, mas a classe filha possui alguns comportamentos a mais, como no caso de render juros. Então, com isso a gente finaliza a aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima.